Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos mais um programa, Semeando a Boa Nova. Nesta experiência de graça, nesta experiência do Cristo ressuscitado, nos conduzindo ao longo destes dias, de modo particular, neste tempo pascal. Vamos meditar hoje, é o segundo domingo da Páscoa, à luz do Evangelho segundo João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã que nos acompanha neste programa, a liturgia deste tempo pascal é muito rica, tanto na sua espiritualidade, na alegria da ressurreição, quanto também nos ilumina com relação à doutrina da nossa igreja. É uma profunda catequese para nós cristãos católicos, que por muitas vezes não temos claro a nossa doutrina, a nossa catequese.
Mas eu quero começar meditando o Evangelho de hoje sob um aspecto espiritual. Percebam que quando o ressuscitado se manifesta no meio dos seus, ele manifesta o grande presente pascal, a paz. Por 3 vezes nós ouvimos no Evangelho de hoje a saudação de Jesus, é a primeira coisa que o ressuscitado faz. A paz esteja convosco. Agora, é necessário compreendermos a paz que o Senhor nos traz. Padre Zezinho canta muito bem isso. Ele chama de paz inquieta. É a paz que nos compromete, é a paz que incomoda, é a paz que nos desinstala, é a paz que faz com que tomemos uma atitude. Não é a paz dos mortos. Eu me recordo, uma experiência até de criança, quando minha mãe ia ao cemitério, e ela ia toda segunda ao cemitério, e eu perguntava por que ir toda segunda ao cemitério, e ela chegava, eu tinha que ir junto, e ela chegava no cemitério e dizia: eu venho aqui porque aqui eu sinto uma paz, um silêncio, ninguém me incomoda, ninguém fala comigo, ninguém mexe comigo. Mas não é esta paz que Jesus trouxe. Jesus trouxe a paz que incomoda, a paz que nos faz ouvir o clamor do irmão, a paz que nos tira do comodismo, a paz que nos coloca a caminho. Não é a paz do cemitério, não é a paz dos mortos. Então não pense que você, estando simplesmente no silêncio, ninguém te incomodando, você está na paz do ressuscitado. A paz do ressuscitado te leva a lutar pela vida e a vida em abundância, a tua vida e a vida do teu irmão. Te leva a vencer os sinais de morte, como o ressuscitado venceu. É essa paz pascal, é este presente que o Senhor nos trouxe, nos encorajando a lutar pela vida e a vida em abundância. Um outro ponto que nos deve chamar a atenção e esclarece um pouco as nossas dúvidas, de modo particular com relação ao sacramento da reconciliação. Porque muitos irmãos nos perguntam: mas para que confessar com o padre? O padre é um homem como eu. E vejam o que acontece no Evangelho de hoje. O ressuscitado se manifesta, sopra o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, homens limitados, homens pecadores, homens a quem o Senhor confiou uma missão. E o próprio Jesus que disse a estes homens: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem serão retidos. O Senhor não confiou isso a anjos, confiou esta missão a homens. A homens. Então a Igreja Católica não inventou do nada o sacramento da reconciliação. A Igreja Católica simplesmente segue aquilo que foi a vontade do ressuscitado. Porque nós também, pelo sacramento da ordem, recebemos a graça da unção do Espírito. Sobre nós o Senhor derrama a sua unção, sobre nós derrama o seu poder. E no nosso limite humano, o Senhor confiou a graça da reconciliação. Repito, a homens, foi Jesus quem confiou isso, não foi a Igreja Católica que inventou. Então, aquilo que nós fazemos na nossa caminhada, aquilo que nós vivenciamos na nossa doutrina, aquilo que nós experienciamos nos nossos sacramentos, provém baseado na Escritura, não surgiu do nada. Então tenhamos claro isto. E um outro aspecto também importante
que o Evangelho deste segundo domingo pascal nos traz: acreditarmos sem exigir do Senhor sinais extraordinários. A primeira vez eles estavam reunidos e Tomé não estava com eles. E quando eles contaram: nós vimos o Senhor está vivo, Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos, se eu não tocar no seu lado, eu não acreditarei. Irmãos, a igreja vem anunciando o ressuscitado há muitos anos, e tem ainda muitos Tomés no nosso meio, que exigem de Deus sinais extraordinários. Se o Senhor não realizar um milagre na minha vida, se o Senhor não fizer a minha vontade, se o Senhor não se manifestar concretamente naquilo que eu desejo, eu não acreditarei. Deixemos de ser Tomé, acreditemos no poder do Senhor. Ele está no nosso meio, não temos necessidade de outro sinal. O sinal já foi dado. O Cristo venceu a morte e ressuscitado está no nosso meio. Tenhamos esta certeza, e tendo esta certeza, nós faremos a experiência da graça. Tomé, você acreditou porque me viu? Bem-aventurado aqueles que acreditam sem ter visto. Bem-aventurados seremos nós, que acreditamos no poder do ressuscitado, sem exigir de Deus sinais extraordinários, sem abandonar a fé, sendo fiéis à nossa igreja, sendo fiéis à nossa caminhada, sendo fiéis ao ensinamento do ressuscitado, que se manifesta em cada Eucaristia, que se manifesta em cada irmão, que se manifesta vivo na sua palavra. Que sejamos todos motivados por esta graça e iluminados pelo ressuscitado, possamos também ser canal e presença deste Cristo que está no nosso meio. O ressuscitado vive entre nós. Anunciemos esta boa nova. A graça e a paz do Senhor ilumine a sua casa e sua família, e bênçãos abundantes sejam derramadas sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.